Quem está lá no Fórum de Maceió é a repórter Mônica Hermílio para acompanhar a audiência de custódia pela qual essa médica passou. Estava prevista para agora à tarde. Eu já pergunto a você, Mônica, qual foi o resultado da audiência? A custódia terminou por volta das 4h40 da tarde. A juíza Bruna Sabac de Almeida decretou a prisão preventiva dela, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela morte do ex-marido da Nádia, o médico, também médico, Alan Lima. De acordo com as imagens, a juíza se baseou nas imagens fornecidas pela Polícia Civil, as imagens de câmera de segurança e também a análise técnica que descartaram a versão da Nádia de ilegítima defesa. Ela foi logo depois da audiência de custódia, que terminou por volta das 4h40, 4h45 da tarde, depois que a família pôde ter um momento com ela antes dela ser levada, ela saiu num carro da Polícia Judiciária, ela foi encaminhada para o presídio Santa Luzia, onde deve começar inicialmente a cumprir a prisão preventiva. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também o que falou um dos advogados da Nádia, porque logo depois da audiência de custódia, eles já começam a trabalhar para conseguir o relaxamento dessa prisão preventiva, Bia. Mas, inicialmente, foi decretada a prisão preventiva dela, ela segue presa, mesmo tendo se apresentado, mesmo tendo confessado todo o crime, segue em prisão preventiva. Até já. Até já. Portanto, a médica Nádia Tamires segue para o presídio feminino Santa Luzia, onde deve esperar um posicionamento da justiça, uma vez que a defesa da médica já disse que vai recorrer do resultado da audiência de custódia. E daqui a pouco a gente traz a fala do advogado que representa a Nádia Tamires. A família dela em peso estava lá no fórum, todo mundo muito consternado, abalado com esse desfecho tão trágico envolvendo a guarda de uma criança que hoje tem 4 anos, que é a filha desse casal, da Nádia e do Alan. Eles estavam separados, mas a gente lembra que no ano passado o Alan foi réu num processo que apurava um possível estupro de vulnerável envolvendo essa criança que na época tinha somente 3 anos. E o Alan era réu, mas ele foi absolvido. Depois teve início toda a disputa da guarda pela criança e a gente vê aí o desfecho. Ela conseguiu a medida protetiva contra o Alan e ele estaria numa área próxima à casa dela quando ela passa para ir para o salão de beleza, percebe que ele está dentro de um veículo e, nas palavras dela, decidiu agir em legítima defesa, temendo ser vítima de uma emboscada. Apesar da narrativa dela, a justiça entende que, no momento, é melhor que ela permaneça presa, porque não teria sido suficiente essa análise de que ela agiu para não morrer, de que ela atirou várias vezes em legítima defesa. E isso não foi suficiente para que ela fosse liberada, pelo menos por hora. Ela segue para o presídio. A gente segue falando do caso ainda hoje, aqui no Cidade. Estamos de volta com o Cidade AL para seguir falando do caso da médica que matou o ex-companheiro, também médico, ontem em Arapiraca, no Agreste. Mônica Hermílio volta ao vivo com a gente com mais informações do caso. Mônica. Pois é, Bia, a gente falou na entrada anterior que a juíza que conduziu a audiência de custódia, ela converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A gente conversou logo em seguida, logo após o término da audiência de custódia, com um dos advogados da Nádia, o Luiz Lessa, que falou sobre a audiência de custódia e também os próximos passos da defesa. Vamos ouvi-lo. Na verdade, o Ministério Público pediu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Nesse caso, o próximo passo da defesa é a gente comprovar que não existe esse risco da doutora em sociedade e, por isso, ela deve estar em liberdade e cumprir liberdade, inclusive para cuidar da filha dela de 4 anos de idade. Vocês vão entrar com um pedido de habeas corpus? Isso. Nós vamos fazer nossos pedidos da defesa para que seja revogada a prisão preventiva dela. Pois é, a defesa vai pedir o relaxamento para que ela possa esperar o julgamento em liberdade. A gente tentou conversar também com familiares, Bia, da Nádia, para ver se eles gravavam a entrevista, saber o sentimento, como é que eles estavam lidando com tudo isso, mas eles não quiseram gravar com a gente com medo de represálias. De acordo com os familiares, desde o episódio em que a Nádia afirma que a filha teria sido abusada pelo próprio pai, que a família não teve mais pais, apesar
de todo o processo, de toda essa história não caminhar, né, para uma resolução como a família gostaria. Ela disse que desde esse momento para cá eles não tiveram mais paz e que não falariam por conta disso. Toda a família está com medo e pela forma como a família falou, não é apenas medo do Alan que foi morto, né, pela Nádia, mas também de uma forma geral. Eles não citaram de quem era o medo específico, mas preferiram se calar. A gente lembra que esse caso aconteceu no último fim de semana. De acordo com informações, a Nádia, que já tinha medidas protetivas contra o ex-marido, ela dizia que ele por várias vezes perseguia, um dos primos dele estaria rondando a casa dela, ele estaria rondando a casa dela, até que nesse momento que a gente vê nas imagens, ela está saindo de casa, de acordo com a família, ela estaria indo a um salão de beleza, viu a movimentação, viu que ele estava parado embaixo dessa árvore, em frente a um posto médico, e ela disse que num ato de desespero, achando que ele poderia fazer algo com ela, viu ele conversando com a cunhada dela, achando que ele poderia fazer algo com ela, por ter posse e porte de arma, não se controlou, né, não pensou naquele momento, só pensou realmente em se defender e por isso ela teria atirado. Mas a juíza, né, que comandou a audiência de custódia não entendeu dessa forma e converteu prisão em flagrante em prisão preventiva. Bia. Mônica, muito obrigada. A gente está naturalmente diante de um caso de grande repercussão e talvez até pela segurança das partes envolvidas e da própria médica, ela tenha sido encaminhada à unidade prisional. Agora ficamos na dúvida, né, de quem é que vai ficar com a criança, a menina de apenas 4 anos, que é filha desse casal, que é a que mais sofre com tudo isso. Para você que está me acompanhando agora, eu, Beatriz Lacerda, já tinha sido procurada por essa família há algum tempo atrás. Já era desejo da família da Nádia denunciar esse caso à imprensa porque ela acreditava ter havido uma grande injustiça quando o Alan Cavalcante, o ex-marido dela, foi absolvido por um processo de estupro de vulnerável envolvendo a filha do casal que seria vítima dele, de acordo com o que consta no processo. Esse processo, ele corre em segredo de justiça e por isso aqui a gente não pode detalhar tudo que consta no longo processo, que aliás eu tive acesso, eu pude ler detalhes da denúncia do que essa criança chegou a afirmar em juízo. No entanto, a Justiça entendeu que havia fragilidade nas provas apresentadas e tomou por decisão a absolvição do Alan, médico. E ele começou a lutar na Justiça pela guarda da criança depois dessa absolvição. Para você ter noção, isso foi no ano passado. Em junho de 2024, o crime teria sido praticado. Em outubro, setembro, a criança já estava sendo ouvida pela Justiça. Então, tudo correu muito rápido e depois ele foi absolvido. Lembrando que para ele ter chegado a ser considerado um réu é porque a polícia o indiciou e o Ministério Público o denunciou depois do trabalho da polícia. E quando chegou finalmente na última fase, que é a fase do processo judicial, ele lá no final acabou sendo absolvido, o que teria também gerado um temor da mãe de que o pai pudesse voltar a conviver com essa criança, que seria vítima do próprio pai, uma coisa absurda. Eu até trouxe aqui no Cidade a denúncia da polícia na época. A gente não sabia de quem se tratava, porque a polícia não divulga nomes e nem podia, porque a criança é a vítima, mas a gente falou aqui de um caso de uma mulher, uma médica, que tinha colocado câmeras na casa inteira para vigiar o que estava acontecendo depois de suspeitar que o seu próprio marido estaria abusando de uma criança de 4 anos. Ela denunciou esse caso à polícia e a gente trouxe o resultado da investigação policial aqui, dizendo que o médico tinha sido indiciado, mas parou por aí. A gente não teve mais acesso ao andamento do processo porque corria em segredo de justiça, uma vez que a vítima era uma criança que na época tinha somente 3 anos de idade. Isso ano passado, 2024, corta para 2025, agora é uma disputa judicial. Lembrando que o Ministério Público não ficou satisfeito com a decisão do juiz em absolver o réu. E o Ministério Público entrou com um recurso que ainda estava sendo analisado, dizendo que todas as provas constavam nos autos, desde depoimentos da criança, de relatórios, testemunhas e também alguns exames, alguns laudos. Tudo isso estaria constando no processo e, por isso, o Ministério Público entrou com um recurso, mas nem deu tempo de avaliar, né, o fim dessa história que terminou com esse desfecho muito trágico. Ela que tinha uma medida protetiva que deveria impedir o Alan de se aproximar dela, ela acaba pegando uma arma para matar o ex-marido.
com quem ela já tinha inúmeras brigas, inclusive boletins de ocorrência. E agora a responsabilidade cai sobre os ombros dela. Afinal, foi ela que o matou com vários tiros, pelo menos 5. E ela, sim, responde pelos atos dela. Um crime de homicídio. Agora é importante a gente trazer o contexto dessa história que começou há muito tempo e que era muito complexa, né? Dada a gravidade dessa acusação. São várias partes da mesma história e agora a gente segue acompanhando daqui para frente qual vai ser a situação dessa médica, que, claro, está muito preocupada com a filha aqui do lado de fora, que fica sob cuidado de parentes, é o que a gente acredita. Mas a Mônica destaca uma coisa que eu queria finalizar dizendo, né? O temor da família da médica, todo mundo está com medo de alguma represália, isso nos foi colocado em entrevistas e as pessoas não tiveram coragem de gravar pelo medo, mas estão muito abalados todos eles e o corpo do Alan já foi liberado para sepultamento ontem à noite, ou seja, no domingo, lá mesmo em Arapiraca.